Primeiro, boa noite de novo, né? A primeira palestra que eu vou fazer é assim, que tem mais de 5 minutos. Então, vocês têm um pouco de paciência comigo aí. E eu queria saber, não sei, pelo menos assim, quando vocês foram ver o que ia ter no Meetup, ou quando vocês viram o Call for Papers, todo mundo viu o Call for Papers? Sim. E tipo, por que vocês votaram na palestra de Pair Programming? O que vocês veem de interessante nela? As outras eram ruins, e, tipo, essa ganhou. Então, tem bastante coisa para falar sobre Pair Programming. E eu queria saber também qual que é o nível de vocês em relação a isso. Tipo, tem alguém que nunca ouviu falar de Pair Programming? Nunca ouviu falar? Eu vou ter pela curiosidade também. Legal. Tem alguém que tipo, já ouviu falar, ou se não só traduziu o termo ali e acha que sabe um pouquinho o que é? Um amigo meu trabalhou uma vez, ele acabou que ele montou uma startup e ele usa, ele gostou bastante. Entendi. Eu não sabia sobre, mas Entendi. caso. Tem alguém que usa? Ninguém? Então beleza, ótimo. Vamos fazer uma palestra legal aí. Bom, a introdução. O Pair Programming ele veio do Extreme Programming, que são vários conceitos, várias regras que a galera criou lá em 1994, 96 o primeiro esboço, e em 99 publicaram mesmo. E não vou focar muito no Extreme Programming, mas tipo, a ideia dos caras era deixar o seu código mais fácil de dar manutenção, mais fácil de ter um design melhor, mais limpo e basicamente a equipe inteira ser dona disso, ser dona do código, sabe? Não assim, eu fiz tal coisa, tal pessoa fez tal coisa. Não, todo mundo é responsável por aquilo ali, essa aplicação é nossa. Então, uma forma de atingir o código ser de todos é através de pair programming, que seria programar em duplas. E como que a gente faz um pair programming? A ideia a equipe tem 10 pessoas, por exemplo, a gente faz 5 pares ali e vamos atacar histórias diferentes. E dentro desses pares existem cargos e também, assim, a ideia é trocar os pares com o tempo, entendeu? Então, agora eu estou fazendo pair com o Git, termino a história ali, termino aquela feature nova que a gente estava implementando, agora eu vou fazer pair com o Zizaku, por exemplo. Essa é uma ideia, mais ou menos, do Extreme Programming. Como ele surgiu muito antigamente e ele é um esboço, assim, sei lá, de uma página, várias pessoas interpretam de jeito diferente, como a gente faz, como a gente não faz. Várias pessoas testaram bastante e, sabe, assim, chegaram a conclusões legais ou não. Então tem gente que vai falar que pair programming é horrível, tem gente que vai falar que pair programming é muito bom. Depende de como você faz. Mas antes disso, eu queria falar sobre os cargos que existem no pair programming. São 2 pessoas, uma seria o motorista e outra seria o navegador. Então, qual que é a ideia do motorista? Em inglês, driver, que eles usam mais, né? E escreve o código. O cara baixa a cabeça lá e sai escrevendo. É só isso que ele tem que se preocupar, assim, basicamente. Claro que escrever código tem muito mais coisa envolvida. Tem o design do código, tem como você vai atacar o problema e tal. Mas a ideia é o motorista ficar mais focado nisso. E o navegador, os nomes vêm do rally, tipo, no rally, quando o cara vai atravessar o deserto lá, ele está dirigindo e do lado dele, no banco, tem o navegador. O que o navegador faz? Ele pega o mapa e fala, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, cuidado com aquele buraco ali. A ideia é essa, navegador, copiloto, observador, esses nomes são usados. E como ele não está com a cabeça ali no código, como ele não está escrevendo, ele pode se preocupar com outras coisas. Esse é um modelo, tá? Porque tem outro modelo que sugere que você use 2 teclados, 2 mouses e os 2 começam a codar ao mesmo tempo. Imagina a loucura que dá isso aí. E, honestamente, eu não vejo muito bem isso funcionando, pelos reviews que eu vi na internet também, pela pesquisa que eu fiz por cá, eu acho que não é tão legal. E o que o navegador certifica nesse modelo? Ele vai certificar um ambiente limpo, mas o que é um ambiente limpo? Cara, tem sujeira em volta aqui, vamos tirar tudo, vamos deixar limpinho, tá tranquilo, tem espaço para nós 2 sentarmos aqui, então beleza. Ele se certifica disso, ele também certifica que tem um ambiente consistente, sem distração. Então, por exemplo, vamos fechar algum aplicativo que fica jogando notificação, alguma coisa do tipo. É coisa bem básica mesmo. Vamos focar no código aqui. A gente vai precisar do console aberto? Então abre o console e deixa preparado aí. A nossa ideia está ok? Então beleza. Desliga o WhatsApp, exatamente. E o que mais?
ele mapeia o curso de ação. É mais ou menos como o cara do rally lá, ele vai pegar e vai fazer um mapa. A gente vai atacar o que agora? Ah, a gente vai atacar isso, então a gente tem que sair daqui e chegar até aqui. Então é isso que a gente vai fazer. E ele também vai corrigir o curso. Se ele perceber que quem está de motorista, ele está se perdendo, ele está começando, não, quero fazer isso aqui, não sei o quê, calma lá, vamos voltar. Aí eu pus algumas siglas aqui, o YAGNI, que é You Ain't Gonna Need It, que é você não vai precisar disso agora, tipo, então, para evitar, por exemplo, você faz aquele over-engineer do seu código, você começa a fazer ele mal complexo para servir para 1000 casos, mas quando você só precisa de um ali, às vezes isso pode ser ruim para a sua aplicação, você vai perder muito tempo fazendo isso. Então ele vai falar, ó, agora não é hora de fazer isso, vamos tentar atacar, se sobrar um tempo, de repente a gente volta. E ele também faz, deixa eu só ativar uma cara aqui que eu esqueci, senão vai desligar meu monitor. Se ele aparecer... Ele está ativo, mas não dá para ver ele. Eu não sei como é que eu faço. Legal, eu fico esperto então. E o que é o KISS? Keep it simple, stupid, né? É uma bem conhecida já. Também ele tenta seguir isso, sempre prestando atenção como está o curso, porque ele não está desenvolvendo, ele consegue. E, por exemplo, se você trabalha com TDD, que você deveria trabalhar com TDD também, ele falou, você está roubando aqui, você não está fazendo TDD, você está escrevendo código antes. Então ele fica meio que esperto. E o que o navegador evita? Ele evita de interromper muitas vezes, tipo, faz isso, você esqueceu um ponto e vírgula aí. Dá um tempo pro cara, vê se o cara percebe que ele esqueceu um ponto e vírgula, deixa ele respirar, ele analisar o código ali. Se precisar fazer uma interrupção, interrompe. E ele também evita editar ordens, que às vezes você pode ter a impressão que o cara vai ficar do seu lado, agora você vai e soma 2 mais 2. Beleza, agora você dá return 4 aí, não sei o quê. Porra, ninguém quer programar com um cara falando no ouvido, né? Não é para isso que ele serve, entendeu? Então a ideia dele é ter um curso de ação, vamos sentar que vai ser isso que a gente vai fazer, e certificar que ela vai ocorrer. Beleza. E o que ambos são responsáveis? Eles negociam as decisões, não, como a gente vai implementar isso? Vai ser assim, vai ser assado. Então eles chegam numa conclusão juntos, e daí eles vão lá e tomam essa decisão. E tipo, eles se importam com o código, os dois, tanto o navegador quanto o motorista. Os dois têm que ficar responsáveis por isso. E como funciona a estação de trabalho? A estação de trabalho é aquela ideia de um ao lado do outro mesmo. Como eu disse, tem gente que usa 2 teclados e tal. A ideia não, a ideia é tipo, ter um monitor grande para os dois conseguirem ver o código, ver o que está acontecendo ali. E tipo, um teclado e um mouse só para o cara que está dirigindo, que está motorista mesmo, quem está dirigindo isso. Ele vai ficar pilotando e o outro vai ficar do lado olhando. Essa é a ideia. Ele pode ter um papel, alguma coisa para ter o curso definido, mas a ideia é que quem fica no computador é quem está de motorista. E surgem algumas coisas, por exemplo, eu uso Mac, o Isaac usa Linux, a gente briga todo dia por causa disso. Aí, por exemplo, se ele senta aqui para desenvolver, ele não vai ter a mesma performance que ele tem no computador dele, porque primeiro não é mais Ctrl+C, é Command+C. Tipo, então, essa diferença de ambiente, o que a gente recomenda fazer? O que a gente faz na prática? Cara, eu sou motorista agora, então eu vou ficar aqui no meu. A hora que você for motorista, eu vou pro seu computador. Entendeu? E aí, como eu não vou desenvolver, eu só vou ficar olhando, não tem problema. Aí, desse jeito, você acaba com um problema de tipo, IDE, não, eu uso editor de texto. Não sei o quê, não dá briga, entendeu? Cada um programa onde está confortável e o outro fica de olho. E quais são os cenários que a gente tem quando a gente está falando de pair programming? A gente tem um cenário em que os dois, que estão a dupla, os dois são experts, entendeu? Então, tipo, os dois têm conhecimento do sistema, os dois já estão lá faz tempo. Esse cenário, ele geralmente não é muito bom. Ele pode ser bom, dependendo muito da equipe, mas geralmente ele não é muito bom, porque os caras já estão lá faz tempo, eles não questionam o processo. Por que isso é assim? Eles já sabem como que é, e os dois vão e vão fazer. Então, às vezes, isso não gera inovação, isso não gera melhoria, entendeu? Outra coisa, eles não trazem ideias também, como eu disse, da inovação. Tipo, já é assim, só vamos chegar lá e fazer. Então pode ser que não seja um cenário tão bom. Eu só queria lembrar aqui também que expert não necessariamente seja na linguagem. Nossa, eu domino Laravel, mas às vezes eu não tenho ideia do contexto do projeto. Eu sou novo no projeto, então eu sou novato, eu não sou um expert. Entendeu? O melhor cenário seria o expert novato. O cara entrou agora no projeto, ou ele não tem tanto conhecimento. Por que é legal? Porque permite treinar o cara. O cara senta lá e começa a ver como é que um expert desenvolve, começa a entender o que está acontecendo ali e vai pegando o jeito. E ele vai ter que pôr a mão na massa também, porque a ideia é o quê? Trocar.
Então, eu estou agora desenvolvendo, depois eu vou trocar e vou ficar olhando, entendeu? E vai ficando nesse ciclo. E o novato não tem uma performance muito boa, porque os dois caras não entendem o que está acontecendo ali. Então, às vezes, pode ser que os dois fiquem perdidos. Existem formas de remediar isso, tipo, de como eu faço o novato funcionar. E, na verdade, pode servir para até experts, para qualquer caso, na verdade, que seria ter eu não coloquei aqui, eu coloquei do outro lado, mas seria ter um cara que vai ficar de mentor. Eu não estou fazendo pair, vou ficar meio que rodando, vendo como é que tá, e aí tá com alguma dificuldade. Geralmente, se você usa o Scrum, seria o Scrum Master que vai ficar ali dando uma ajuda. Tá ligado? E outra coisa que acontece às vezes tem uma pessoa que é muito introvertida. Muito, e a outra é extrovertida demais. Aquela vai ficar falando na cabeça do cara até derreter o cérebro dele ali. E introvertido vai ficar quieto, às vezes não vai sugerir uma coisa que ele poderia melhorar, entendeu? Então, isso é uma coisa que o mentor também pode ajudar. E também existem os casos extrovertido, que os dois vão falar pra caramba, pode ser que atrapalhe os outros pairs. Tem introvertido, que os dois vão ficar muito quietos e tal. Mas nada que seja impossível de fazer, entendeu? É questão de... É que nem citando o Clean Code do Uncle Bob, ele fala assim, a gente pode passar para você todas as fórmulas para você andar de bicicleta, como é que funciona a aceleração, como é que funciona o equilíbrio, o centro de gravidade, não sei o que, blá, 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 blá. A primeira vez que você montar na bicicleta, ele vai cair do mesmo jeito. Então, não é somente você pegar e entender isso aqui, tem que treinar bastante, tem que ver como é que funcionam as equipes. O mentor pode ver que às vezes uma dupla não funciona, mas esse cara funciona muito bem com aquele. Então, dá uma trocada ali e tal. O legal é todo mundo interagir com todo mundo, porque assim, o que acontece? Vai alinhar conhecimento, vai alinhar várias coisas entre eles, que eu vou falar nos pontos bons já, mas a ideia é trocar bastante. Que mais que dá pra gente falar? Os benefícios do pair programming. Tem bastante, então eu já coloquei só o benefício aqui e vou começar. Qualidade. Não só do código, mas da aplicação. Por quê? Porque o seu código vai ficar mais declarativo. Como assim? Às vezes você está lá desenvolvendo para você mesmo, você põe o nome de uma variável ali meio zoada e vai desenvolvendo, mas depois você bate o olho e você entendeu. Cara, quando tem alguém do seu lado olhando, você tem que pensar como é que você vai escrever. Ele vai falar, o que você escreveu aí? Sabe? Então, você começa a fazer um código que fica mais fácil de ler. Porque tem um cara do lado lendo. Entendeu? Você não vai escrever e depois pensar, será que alguém vai ler isso? Não, o tempo inteiro você já está desenvolvendo pensando na leitura disso. Como a gente tem experiência diferente, a gente tem visão diferente também do problema. Sabe? Às vezes um acha que é melhor atacar de um jeito, outro acha que é de outro. Inclusive isso dá treta às vezes. Tipo, não, tem que ser assim, não, tem que ser assim. Não, mas eu tô desenvolvendo agora. Não, mas na minha vez eu vou trocar, então. Sabe? Aí então, nessas horas o mentor pode ajudar, você chama uma terceira pessoa e fala, e aí, ó, a gente tem essas duas opções. Qual você quer? Às vezes acontece, saber lidar, uma terceira pessoa pode ajudar bastante. A experiência diferente é bem legal também, porque às vezes você aprende a usar uma IDE que você não sabia, porque você está vendo o cara usar, você não sabe tanto dos benefícios dela, você aprende, ou às vezes você vê que o cara tem muito mais performance no editor de texto ali, num Sublime da vida. Então, isso vai fazendo que você aprenda várias coisas que você não está esperando ali. Pode ser até produtividade, o cara usa um shell diferente ali e tal, não sei. E também negociação. Como tem aquela história de eu acho que é assim, eu acho que é assado, vocês começam a negociar até chegar na melhor solução. Porque vocês levantaram o que é o ponto bom, o que é o ponto ruim, chegou numa solução legal. Então isso melhora o seu design de código. O que tem de aprendizado? Como você vai compartilhando o conhecimento, cada um vai ensinando um pouco do que sabe, chega uma hora que vai nivelando o time, sabe? Esse cara não sabia tanto de alguma coisa, ele começou a aprender porque ele fez pair com todo mundo, e ele sabia de tal coisa, ele vai ensinando, então a equipe inteira vai crescendo no conhecimento. E ambientação mais rápido, o cara entrou, é novo. Eu vou usar um exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei um mês lendo uma apostila e desenvolvendo os exercícios, era um saco, eu tinha que mandar para um cara, ele falava, não, pode ir para o próximo exercício. Não, volta aqui, vamos fazer de novo. Cara, era horrível e comecei a pegar uns bugs muito idiotas quando entrei, só com uns 5 meses que me deram alguma coisa decente na mão, sabe? E pra mim isso foi horrível, porque 5 meses pra você começar a trabalhar de verdade, sabe? E em diferença, por exemplo, na Leroy, eu cheguei no primeiro dia eu já tava fazendo pair, no segundo dia eu já tava commitando, tá ligado? Assim, tipo, eu tava commitando, fazendo PR lá e tal, foi bem legal. Uma diferença bem grande, por causa do pair, ajudou demais. E o que mais?
O pair programming ele ajuda no team building, que é você montar mesmo aquela sensação de time. A gente é um time, a gente é uma equipe mesmo. Não é tipo ele, eu, tem um cara lá tal, e sabe? E comunicação, você tem que aprender a falar. Você tem que falar, não, isso aqui não tá bom por causa disso, disso e disso. Isso te ajuda em vários aspectos da vida, não só no desenvolvimento, mas é muito bom você treinar isso. Tem pesquisas que mostram que, tipo, pessoas que fazem pair programming, eles se sentem mais parte da equipe e eles também se sentem mais parte do projeto, sabe? Não, tem um pedaço meu lá, sabe? Não é tipo, eu só cheguei lá, fiz algumas coisas e vazei, sabe? Não, era meu aquele projeto, não, foi eu que fiz. Então é esse nós versus o antigo eu. Antes era tipo, eu fiz. Não, nós fizemos isso aqui, nós sabemos como funciona e nós temos orgulho disso, entendeu? Por exemplo, lá nessa empresa que eu trabalhei a primeira, tinha o cara da nota fiscal. Só ele manjava de nota fiscal. O cara fazia 3 anos que ele estava sem tirar férias. Porque se ele saísse de férias, ninguém sabia pôr a mão na nota fiscal. Dava bug, só ele resolvia. Cara, com pair programming, outra pessoa ali do lado começa a aprender nota fiscal, sei lá, por exemplo, entendeu? Então, é muito bom para saber, todo mundo ter o conhecimento das coisas, sabe? Economia. Como tem melhor qualidade, como foi discutido várias coisas, vai ter menos bug no seu código. E com menos bug no seu código, tem menos custo de manutenção. Você pode focar em novas features em vez de ficar corrigindo vários bugs. Vai ter bug? Claro que vai ter bug, mas vai ter um pouco a menos. Outras vantagens. Seu foco vai melhorar. Porque quando você está focado ali, de repente pinga uma notificação, você vai ver o WhatsApp, aí você volta, aí você vai ver o e-mail, aí você começa devagar assim, aí você fala, vou no banheiro, aí volta, bebe água. Se você não quiser trabalhar, vocês sabem que você não precisa, tá ligado? Você consegue dar uma migué e enrolar o dia inteiro. Com 2 pessoas não tem isso, tá ligado? Tem um cara do seu lado ali te olhando e tipo, vamos aí, depois você mexe no celular, vamos aí. Beleza, vamos focar, isso aqui. Cara, você engrena muito mais rápido, você consegue ter mais horas de foco no dia. É claro que você não precisa ser 8 horas de foco ou 9 horas, sei lá quantas horas você trabalha. Mas, tipo, melhora o seu foco, bastante. E outra coisa, code review, que é uma outra coisa que deveria ser feita, se vocês não fazem, também é uma coisa que eu sugiro fazer. Um faz, o outro revisa e aprova, rapidão. E, tipo, como vocês estão fazendo em 2, meio que já foi a revisão passo a passo. É como se fosse um code review com esteroides, assim, sabe? Então, é uma coisa que você não necessariamente precisa mandar para alguém revisar depois, porque você já fez em pair, entendeu? A não ser que seja, por exemplo, foi novato que fez, eles mandam para o mentor aprovar. De boa. O legal disso é que você faz do jeito que você achar melhor. Você pode decidir o que é melhor para a sua equipe e é bem interessante. Claro que existem alguns problemas. Problema, por exemplo, às vezes o cara está programando, vou ter que atender esse telefone, e sai. Você vai ter que ficar parado esperando, tá ligado? A não ser que você queira sentar no computador dele, ou ele fez um commit ali, o IP, depois você pegou lá, sabe? Você tem que parar e esperar. Então, tipo, isso é um problema que pode acontecer. Outro problema é, tipo, meio que siga ao mestre. Você pega um cara que é expert, e ele vai começar a codar lá e, tipo, você vai ficar olhando, tipo, vem cá, aprende aqui. Tipo, isso pode ser um problema também, tá ligado? Tem relatos na internet de nego que chega a dormir fazendo navegador, ele dorme, porque, tipo, ele não tem interação, não tem nada. Uma outra coisa é o aumento na relação homem-hora. Tipo, para fazer essa coisa nova agora, então eu vou precisar de 2 caras ali, em vez de 1, então vai aumentar um pouco. Alinhamento de horário de trabalho, tem um cara que chega às 10, tem outro cara que chega às 7h30, e daí ele vai embora mais cedo o outro. Então isso também pode ser um problema. E outra coisa, nessa empresa que eu trabalhei, a primeira, também rolava isso. Desenvolvedor que não compartilha conhecimento. Ele, como é que faz isso aqui? Isso aí, pode deixar que eu faço aqui. Não sei, fica enrolando, daí no outro dia dá migué de novo e não passa esse conhecimento pra você. Tá ligado? Tem gente que tem medo de, tipo, se outra pessoa souber o que eu faço, eu vou sair da equipe, sabe? Então, esse pode ser um problema também no pair. O cara não vai querer, vai ser contra, vai fazer cagado ali o pair. Então, esse pode ser alguns problemas. Alguns desses problemas tem como resolver fácil. E alguns não tanto, mas quais são as dicas que eu posso dar? A primeira lá eu já disse, trocar computador, não fica só em um para poder ter a produtividade que a gente está acostumado. Fazer pausa junto, tipo, cara, não é foco o dia inteiro, que nem eu disse. Fez ali, terminou uma tarefa, nossa, vamos tomar um café? Vamos. Então sai os 2, vai tomar um café. Assim não fica pesado para ninguém.
E assim vocês ficam focados o tempo que precisa e faz as pausas quando precisa também. Outra dica, faz quando for necessário o pair programming e quando for possível. Às vezes não dá, o cara saiu, ele vai sair mais cedo, beleza, eu continuo sozinho, não tem problema. Ou tipo, todo mundo já está em pair, sobrou eu. Faz também sozinho, não tem problema. Você decide isso, sabe? E silêncio significa que algo está errado no processo. Se você está vendo dois caras fazendo pair, os dois estão quietos, tipo, você olha lá para eles e fala, tá errado, não estão fazendo pair direito. Tem que ter comunicação, sabe? E paciência. Às vezes você é expert, você põe um cara novato para programar, o cara fica perdidinho. Se você começar a ditar o que fazer para ele não vai aprender. Porque ele não vai se virar. Você pode, às vezes, fazer aquelas pequenas interrupções e falar, ó, faz assim, tenta aí. E deixa o cara, vamos ver como é que ele vai, entendeu? Às vezes é bem difícil ter paciência, mas tem que ter. A dupla tem que saber tudo sobre o processo de PP. Essa é uma dica também. Vai fazer pair programming? Os dois têm que saber. Funciona assim, assim, assim. É para isso que a gente vai fazer. Eu sirvo para isso, você serve para isso, depois a gente troca. Entendeu? Então, mesmo o cara sendo novato, você já explica para ele como funciona. Então ele vai saber que ele pode te interromper e falar alguma coisa porque ele acha que é melhor a que você estiver desenvolvendo. E vice-versa também. Ele não vai ficar puto quando você interromper ele. Então é legal saber como funciona. Muitas interrupções significa que é hora de trocar cargos. O cara tá lá observando você programar e ele fica, não, agora é isso. Daí você tá muito perdido, putz, não, agora é isso, agora é isso. Se você não tá conseguindo desenvolver aquilo, não tá rolando, troca, deixa ele desenvolver um pouco, você vai aprender ali e volta. Mesmo que seja tipo 5 minutos, sabe? Também usar papel e caneta. É uma coisa que é mágica, né? Às vezes não tem como você explicar. Daí você desenha ali, escreve alguma coisa, ou você escreve o mapa que você quer seguir ali, o curso. Já era, ótimo. E também tem um mentor, que eu disse, às vezes pode ajudar bastante ter um mentor, que é um cara de fora ali. Outra coisa que eu acho que eu não citei por exemplo, quando que eu troco minha dupla? Eu estou desenvolvendo aqui, a gente vai fazer, sei lá, a gente vai fazer um carrinho no e-commerce. Então eu vou fazer um carrinho, beleza. O que eu preciso do carrinho? Para o carrinho eu preciso adicionar um produto, beleza, essa é uma tarefa. Outra tarefa eu preciso aumentar o número de produtos no carrinho. 2, 3, 4, 5, 6, sabe? O botãozinho de mais. Então essa é outra tarefa. Não sei, quem trabalha com User Stories fica bem mais fácil isso, mas se vocês conseguem quebrar mais ou menos, ótimo. Então faz uma tarefa aí, comita, eu venho aqui no meu computador, puxo essas tarefas e vou fazer aqui. Depois muda, fica mudando, de boa. Ou senão não tem como fazer isso, é uma tarefa só bem longa. Põe um time box, vamos fazer assim, meia hora cada um. É um jeito também de desenvolver, não tem problema. Além disso, eu tenho mais algumas coisas para falar. Se funciona para todos os casos, quando que funciona? Quando você está bloqueado. Nossa, eu estou fazendo isso aqui, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou achando esse bug, está muito difícil, eu não estou conseguindo debugar. Até o Rubber Duck Debugging, que é você ter um patinho de borracha e você lê o seu código para ele explicando cada passo, é meio que isso, mas você tem um cara do seu lado, é bem melhor que um patinho que não vai te responder, tá ligado? Então, às vezes, ele pode achar a solução rapidão, assim. Você começa a falar pro cara, já era, rende bem. Quando o que você está fazendo demanda criatividade. Putz, eu vou fazer uma interface nova aqui para um gerador de relatório que eu não sei como é que vai ficar aqui, quais são os casos aqui. Não, senta com o cara, vamos fazer assim, sabe? Tipo, ajuda, flui melhor, duas cabeças pensam melhor que uma. Quando demanda sofisticação, não, tem que fazer uma coisa que seja elegante aqui, seja bem boa, como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa. Quando você tem uma visão incompleta do problema, eu não sei como é que vai ficar o carrinho inteiro lá do meu produto, do meu e-commerce, como eu faço? Eu sei mais ou menos, o outro também sabe ali mais ou menos, junto a gente acha que consegue. Então, senta os dois e faz. E também ambientação no projeto ou recurso. Se o cara chegou agora na sua empresa, você ensina para ele como fazer, você vai fazendo pair com ele. Ou se não, também no recurso, no carrinho. Ele quer aprender o carrinho porque ele não sabe. Um dia que você tiver um bug de carrinho, você chama ele, faz pair com ele. E quando que não funciona? Quando a tarefa é muito simples. Então, isso aqui é bobo de fazer, eu não vou fazer um pair por causa disso, entendeu? Você tem que saber avaliar quando você acha que vale ou quando não vale. Às vezes você vai perder uma produtividade, perder um tempo, alguma coisa que você não precisaria perder. Quando não funciona também. Quando é novato com novato, às vezes não funciona. Você põe dois caras que acabaram de chegar juntos, eles vão ficar lá boiando. A não ser que tenha um mentor, que eu já disse também. E também quando não funciona. Quando eu sei completo como vai funcionar o problema. Os dois sabem.
completo como funciona. Você vai pôr os dois juntos, não vai ter muita melhoria ali, sabe? Não vai ter nada que vai acrescentar. Então você já sabe certinho o caminho, o outro também, então faz uma coisa, faz outra. Entendeu? E aqui, como convencer sua equipe? Isso pode ser um pouco difícil, mas o que é legal? Você fazer o teste com pair programming e sem pair programming. E tenta por release, tipo assim, vamos ficar 2 meses aqui fazendo com pair programming e depois vai ficar 2 meses sem. Não vai pegar e fazer tipo assim, eu tenho um bug para resolver, vou resolver esse com pair e vou resolver esse sem pair. Não vai conseguir mensurar muito bem, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes num release, num ciclo grande, você entrega uma coisa, aí ela volta porque está com bug. Aí você arruma e entrega de novo, aí ela volta, então ela fica aquele tempão todo. Pode ser que com pair você entrega e não volte com bug, entendeu? Então você consegue mensurar num período maior de tempo. O PP, se você ler na internet, você tem bastante opinião divergente sobre isso. Mas na minha opinião, pessoal, ele tem que render da mesma forma. Não é porque agora eu tenho 2 caras juntos que eles vão trabalhar só na metade do tempo de que 2 caras separados. Eu acho que quando você junta tudo, lá na frente vai valer a pena, entendeu? Essa questão de bug, de manutenção, de quanto eles vão aprender, de como a equipe vai crescer, vai virar uma equipe mesmo. Eu acho que o PP vale a mesma forma que eu trabalhasse separado. E também lembrar que às vezes não, quase sempre os projetos atrasam, porque faltou isso, nossa, não sei aquilo e tal. Então, se atrasar com o PP não quer dizer que vai dar errado. Testa a senha, vamos ver se atrasa também, tá ligado? Então é uma forma interessante. Code review do PP também é uma forma de convencer. Não, deixa a gente fazer um PP aqui, depois mostra o código para alguém que está meio que contra. O cara vai falar, não, tá bom esse código. É uma forma de convencer também. Uma forma de treinar alguém novo no projeto, entrou alguém novo, deixa a gente fazer PP com esse cara, vamos ver quanto tempo ele aprende e um outro sem, quanto tempo ele demorou. É uma forma de convencer. Outra forma também é mostrar essa talk que eu fiz aqui, pode ser que ajude. E basicamente é isso que eu tenho para falar sobre pair programming. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Quando você coloca expert com expert, Certo. você não teria um aumento do rendimento do projeto? Então, se eu tenho a visão completa de como vai funcionar, eu sei que tenho que fazer isso. Porque eu sou expert, eu já sei, já trabalho ali faz tempo. O outro também. Você vai dividir eles vão fazer a mesma coisa que eles iam fazer sozinho, entendeu? O curso eles já sabem meio que o que eles têm que fazer. Pode ser que não melhore tanto, entendeu? Pode ser que melhore por questão de foco, tal, eles vão ter mais foco junto, então eles vão entregar mais rápido, mas teoricamente não, entendeu? Depende se você tem um mentor, se tem alguém acompanhando, pode ser que sim também. Depende muito de cada equipe, como eu disse, por exemplo, tem uma equipe que já está 4 anos junto ali, os caras já trabalham bem, então pode ser que sim, porque os caras já trabalham com pair faz 4 anos, então eles já sabem como fazer. Mas às vezes também não, entendeu? O que a gente vê na prática é que geralmente não vale tanto a pena. Vale a pena mais o caso que você tem alguma coisa a acrescentar para aprender ou para questionar processo e tal. Então às vezes eu pôr um cara novato, você vai fazer uma coisa ali e fala, mas por que a gente faz assim? Por que a gente não usa essa feature nova do Laravel 5.2? Aí você fala, nossa, eu nem sabia que tinha, sabe? Então, às vezes, pode ser que seja mais rentável assim. Tranquilo? Você também perguntou, Daniel? Não tenho muito conhecimento sobre essa parte, mas assim, o pessoal fala que no XP você tem uma programação pareada, né? Assim, Sim. a mesma ideia, mas assim, não sei se é esse tipo de... Se você tem mais recursos diferentes de você fazer dessa forma do que no XP. É a mesma coisa que eles estão pregando, sim. E assim, faz bastante tempo que vocês aplicam? Eu acho que eles podem falar melhor porque quando eu entrei já era aplicado, eu não sei como é que era antes. Entendeu? Eles estão mais tempo. Praticamente, assim, desde sempre. Uma coisa que a gente fez foi quando começou a equipe era bem pequena, praticamente eu e o Guilherme. Quando alguma tarefa que entrava no sprint, alguma coisa que a gente tinha que trabalhar era um pouco mais complexa, pensava, puta, é melhor não centralizar o conhecimento disso, a gente desenvolvia em pair programming. E eu acho que até hoje vai iniciar com isso aí, coisas mais complexas, ou quando tem alguém novo na equipe. Mas assim, eu diria que praticamente todos os sprints têm pair programming. Mas não seria uma sprint inteira usando assim? Muitas vezes sim. Mais uma decisão do time. Então, se ele enxerga que ele tem a necessidade, ele usa. Então, ele precisa, ele quer disseminar conhecimento, ele escolhe. Então, não é uma regra imposta.
chega de cima, você tem que fazer pair programming. É o ponto. Vocês se sentem confortáveis? Isso vai adicionar valor para você na sprint? Faça. Uma coisa que a gente costuma fazer lá, assim, a gente está em 3 backends no momento, assim, que está desenvolvendo mesmo. 2 são experts e 1 é mais novato. A gente evita fazer os 2 experts e deixar o novato sozinho, perdido. Então a gente faz esse expert com o novato e esse expert com o novato. Então a gente sempre faz rodízio do novato, entendeu? Outra coisa, eu sou back-end, mas às vezes eu gosto de front-end. Essa semana eu quero fazer perk front-end para aprender. Demorou, entendeu? Vai lá e aprende. Front-end quer aprender sobre Elasticsearch. Nossa, tu chega aí, eu vou fazer um bug de Elasticsearch agora. Entendeu? Então, é legal que você pode fugir um pouco da sua área. Isso de você trocar tanto, assim, você virar muito novato, pode ser que dê um impacto de performance, mas desde que você alinha com todo mundo, mas eu vou estar aprendendo isso. Se eles não tiverem aí, se eles saírem de férias, eles vão poder tirar férias porque eu estou aí, de repente, entendeu? Então, isso é bem legal. Nos sprints, em média, quanto do tempo percentual a gente está fazendo pair programming? Acho que com 60%, 66%, 2/3 ali, pair programming. Às vezes a gente vê que, nossa, a gente sabe essas duas partes e está um pouco atrasado. Não, vamos separar para ver se rende melhor? Às vezes não rende, às vezes rende, depende do sprint, a gente tem, dá sorte ou não. Então às vezes compensa ficar junto o sprint inteiro que a gente consegue e às vezes compensa separar. Depende muito da complexidade das coisas que você está fazendo. Por esse lado que você falou, quando tem um novato, uma pessoa mais expert, que vale muito a pena. A gente tem um problema assim, tipo, vai ter um recurso para fazer, mas o pessoal, assim, sabe programar, programa legal, mas não tem tanto conhecimento sobre a regra do recurso, né? Então ele acaba até, às vezes, atrasando mais, assim, às vezes tendo um cara que já mexeu naquilo há muito tempo, ajuda, né? Tem que tomar cuidado também um pouco, porque assim, quando a gente fala de pair programming, metodologias ágeis, você fala de várias coisas que foram implícitas nisso. No caso das práticas de XP que o Rafa comentou, cuidado que tem que ter é porque normalmente a gente está muito acostumado só a mensurar o quanto eu entrego, mas não o como eu entrego, como que a qualidade disso sai, quais são realmente, porque se você só foca em uma métrica que é produtividade e entrega final do sprint, você corre o risco de descobrir outras coisas que você tem que levar em consideração. Então o pair programming pode ser que ele fique no 0 a 0, mas quando você vê a qualidade do código que está sendo entregue, o foco da equipe, é outra coisa comparada às vezes quando as pessoas estão sozinhas, podem correndo para um lado. Por exemplo, quando você está olhando para uma base de código, você encontra às vezes uma parte que não está muito bem feita, ou essa parte que deixou um pouco a desejar mais, dificilmente você vai ser um tanto de coisa no pair programming. Porque no pair programming existe uma coisa mais natural, que rola uma cobrança, uma pressão ali do código, você fazer o código melhor possível. Então, nesse sentido, sem falar também da concentração também, dificilmente vai ser mais difícil de se distrair. Sim. Às vezes você já se policia mais enquanto codifica, né? Então, o cara está olhando meu código aqui, você já vai tentando colocar na melhor quantidade possível. E se você errar ainda assim, aí o cara já está olhando, e o cara também não vai querer deixar passar uma coisa também, né? Sim, exatamente. Eu tenho uma dúvida com relação, até entrou no assunto que o novato pode até entender bem tecnicamente tudo, só que ele chegou, está lá no primeiro dia, não sabe nada da regra de negócio, não sabe como é que é a codificação da empresa. Como que seria esse início do pair programming com ele e como que funcionaria nesse caso? Cara, por exemplo, ele não sabe as regras de negócio, você vai atacar uma tarefa que mexe numa regra específica, você senta com ele, explica a regra, passa essa regra inteira para ele, sei lá, ou não. Você decide se também for muito complexo, você passa para ele, agora a gente vai atacar isso, isso, isso. A gente tem esse recurso no sistema e ele está com um bug aqui. Então vamos tentar descobrir? Então, pronto, o cara já está mais ambientado, pelo menos naquilo que você vai fazer. Entendeu? Em vez de você passar o sistema inteiro para ele dar um monte de treinamento, ele não vai conseguir pegar, nossa, mas tem isso, 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 isso. Ele vai ficar um pouco perdido. Ensina um por vez ali, pode ser que seja uma estratégia boa para esse cara. E você como motorista, no caso? As duas coisas. Você pode começar desenvolvendo. Às vezes, se você pôr ele de motorista, chegou na empresa, você é um motorista aí, pode ser que não role. Uma coisa também que rola, o cara quando ele entra, ele tem que instalar ambiente, ele tem que fazer não sei o quê, tem que pegar um dump do banco e colocar lá. Pode ser que demore isso. Nesse processo, você deixa o computador dele lá e ele faz um pair no seu mesmo. Tá ligado? Deixa ele usar o seu um pouco mesmo assim, às vezes ele vai se ambientando e tal. Tipo, você pode ficar de motorista esse tempo todo. Se você sentir que ele não está rendendo tanto, você está interrompendo ele toda hora porque ele não está sabendo, senta você ali, faz. A hora que ele falar, não, agora eu estou mais seguro, troca. É comunicação. entre
expert e um novato tenham maior produtividade, mas eu fico com uma dúvida, por exemplo, vamos supor que a gente tinha um júnior e a gente começa a conversar com um sênior. O desenvolvimento dos dois, querendo ou não é igual devido à experiência. Isso não gera um atraso maior para esse júnior começar a desenvolver ou não? Porque, por exemplo, todo código que ele fizer, querendo ou não, provavelmente ou ele vai ter que refazer ou ele vai acabar se sentindo pressionado. Mesmo que passe no code review seja um código melhor, até ele pegar, talvez não vai demorar mais do que ele, tipo, a pressão entre do projeto, por ele ser júnior, seja menor e ele consiga desenvolver mais, ou não? Você acha que é melhor gastar mais tempo para ele desenvolver direito do que ele começar a fazer código sujo, por exemplo? Por que tem que ter pressão para começar? Tipo, não precisa. Você pode chegar a alinhar com ele e falar, ó, faz aí, a gente vai vendo, a gente vai te ensinando, tem um processo de aprendizado, tanto que quando você vai fazer, por exemplo, CLT, você tem 3 meses de experiência, para ver como é que o cara vai sair e tal. Mas, tipo, se você deixar ele sozinho, pode ser que ele fique perdido total. Então, às vezes, você põe ele do lado do expert, o cara já vai saber muito, ele já vai poder passar vários conceitos, tipo, um design pattern aqui que ele não conhece, eu vou poder passar para ele, sabe? Então, você põe ele ali para dirigir e deixa ele ver o que ele faz. Se ele consegue, ótimo. Se ele fizer alguma coisa, você deixa ele fazer, por exemplo, um método inteiro ali. Não ficou legal? Você fala para ele, a gente pode melhorar aqui, mas muito legal a sua ideia, funcionou, mas vamos melhorar isso. Tá vendo aqui, a gente usa assim aqui, não usa assim. A gente usa PSR2, por exemplo, sabe? Então, às vezes ele se ambienta mais rápido do que você passar um code review de que ele tem, sei lá, 100 linhas do code review, o cara vai ter que passar lá, olhar assim, vai começar a comentar, vai ficar uma coisa gigante. Não sei. Então, pode ser que melhore. Bem mais produtivo, tá ensinando ele. Sim. Ele consegue, o onboarding dele é bem mais rápido se ele tem alguém do lado ajudando ele. Você vai agregando conhecimento a toda a equipe. Sim. Não importa se é um júnior, se é um sênior. O júnior chega e traz coisa nova. Coisa Exatamente. fresca, né? Você vai distribuindo todo o conhecimento dentro da equipe. Essa é a ideia. Exatamente. E, por exemplo, acontecia da nossa equipe de ter algum conhecimento que estava bem centralizado em uma pessoa. Todo mundo fazia pair com ela, para aprender. E todo mundo que não sabia nada e ele sabia muito, começou a subir um pouquinho aqui. Entendeu? Então, se essa pessoa hoje em dia não puder ajudar a gente consegue se virar. A gente não manja tanto ainda, mas a gente já sabe, já tem uma base para começar. Entendeu? No pior dos casos, chama lá, faz um pair com essa pessoa de novo e vai aprendendo. É uma estratégia. Fechou, gente? Obrigado.